É realmente a pergunta que quando fazem eu digo, eu estava lá. Talvez você não lembre de mim, do meu nome, mas você pode lembrar da minha voz, porque eu entrei ao vivo e fiquei quase 2 horas ao vivo falando através da TV Globo. Anteriormente, ainda é muito, as pessoas estão sem saber o que está acontecendo, então todas as televisões estão tentando ir para lá. Só para você ter uma ideia, os bombeiros, a gente está mais ou menos, o escritório da Rede Globo fica numa área mais ou menos a 50 blocos ou 60 blocos de onde aconteceu, tem 60 quarteirões. E daqui você consegue ouvir as sirenes de bombeiros, sirenes de polícia, de todas as pessoas, de todos esses bombeiros indo para a região. Desabou uma das torres do World Trade Center. Uma das torres acaba de desabar. Bem-vindos ao Espaço Recíproco. A gente já recebeu aqui nesse programa pessoas com currículo brilhante, muita gente legal, mas é a primeira vez que eu recebo alguém indicada ao Emmy. A Simone Duarte era chefe do escritório da TV Globo em Nova York quando aconteceram os atentados contra as Torres Gêmeas e coordenou uma cobertura histórica pela qual foi indicada ao Grande Prêmio da TV Mundial. Ela é graduada em jornalismo pela UFRJ, mestre em relações internacionais pela New School. Ela também foi editora do Jornal Nacional, diretora do digital do Jornal Público de Portugal e dirigiu o excelente documentário A Caminho de Bagdá, sobre o diplomata Sérgio Vieira de Mello, que morreu em um atentado no Iraque em 2003. Hoje, ela comanda Out of Paper, uma empresa de comunicação que envolve de eventos a uma estratégia digital. É uma satisfação ter você aqui, Simone, muito obrigado. Hoje eu vou te fazer a pergunta que geralmente todos fazem, né? Sempre as pessoas perguntam, você lembra onde estava no dia 11 de setembro de 2001? A sua resposta, naturalmente, vai ser mais especial que a maioria das pessoas. Como foi aquele teu dia e como ele acabou se desenrolando? Conta um pouquinho para a gente dessa história tão impressionante que você vivenciou. Olha, obrigada, Marcelo, pelo convite. É muito bom estar aqui conversando com você. Realmente a pergunta que quando fazem, eu digo, eu estava lá. Talvez você não lembre de mim, do meu nome, mas você pode lembrar da minha voz, porque eu entrei ao vivo e fiquei quase 2 horas ao vivo falando através da TV Globo o que estava acontecendo. E para mim, assim, o dia tinha começado basicamente eu sem ter o que vender, como a gente diz no termo jornalístico, para o Jornal Nacional daquele dia. Então eu saí de casa, um céu, setembro em Nova York em geral são dias lindos, então eu saí de casa mais cedo para o escritório porque eu precisava de uma pauta para aquele dia. E aí quando cheguei, logo o primeiro avião bateu, depois o segundo avião, falaram, entra ao vivo, porque a gente não conseguia chamar ninguém para ir trabalhar para o escritório. Enfim, a cidade parou, os celulares não funcionavam, as coisas começaram a não funcionar. Então, eu fiquei com um telefone, eu estava falando com o Carlos Nascimento no Brasil, e com outro telefone eu tentava ligar para as pessoas virem trabalhar e para dizer o que estava acontecendo. E há vários momentos marcantes para mim nesse dia. A gente tem que lembrar que ninguém sabia, né, o que estava acontecendo naquele dia. Então, quando atacaram o Pentágono, eu senti, agora é muito importante. Isso é muito sério. Eu achava que a gente estava começando uma terceira guerra mundial, né, porque naquela altura ninguém imaginava o que podia estar acontecendo. E eu demorei 18 anos para olhar essa gravação desse dia, tá? Esse dia foi um dia que eu acho que às vezes as pessoas esquecem que o espaço aéreo americano fechou, que depois os tanques vieram para as ruas de Nova York, que em determinado momento do dia havia vários aviões que diziam que tinham desaparecido no espaço aéreo, que as pessoas começaram a receber ameaças de bomba ou ameaças que algo estava acontecendo em algum lugar e ninguém sabia direito o que estava acontecendo. E nesse dia eu voltei para casa, eram quase 4 da manhã, e vi uma Nova York que eu nunca tinha visto na vida, uma Nova York completamente silenciosa, sem ninguém na rua, sem nenhum restaurante aberto. Talvez a gente só tenha visto isso agora com Covid. Tudo completamente abandonado, vazio, e aí eu chego na minha casa, porque eu ia ficar 20 minutos em casa, eu ia basicamente tomar um banho para voltar, né? Porque por causa do fuso horário com o Brasil, a gente tinha que ficar 24 horas praticamente fumando. E logo que eu entro no edifício, estava um cheiro de fumaça muito forte, um cheiro de gás, como se o gás estivesse vazando. E aí eu chego em casa, continuava o cheiro, eu liguei para a portaria e ele disse, não, é a fumaça do World Trade Center, porque o vento mudou de direção
e a fumaça está chegando aqui. Tem várias coisas que me marcaram. O momento do Pentágono é um momento que me marcou muito, que eu estava ao vivo transmitindo. O momento que a primeira torre cai também me marcou muito, que eu me lembro de dizer a torre caiu, o nascimento. E o outro momento é os cheiros que eu senti, não só naquele dia, como depois quando eu fui ao Ground Zero. E eu morava mais ou menos a 100 quadras, ou seja, 100 quarteirões da onde aconteceu, era muito longe. E depois, quando eu entrei no Ground Zero, quando eu entrei onde era o World Trade Center, aliás, quando eu fui 15 dias depois, era cheiro de carne queimando, ou seja, ainda eram os corpos sendo queimados 15 dias depois. E depois eu voltei, quando realmente a gente conseguiu entrar no Ground Zero, e ainda havia esse cheiro. Então, o cheiro é algo que me marcou muito. Aí tem tantas coisas que aconteceram que, se você quiser, você pode me perguntar mais, que eu vou ter aí 1000 histórias. Eu agora estou fazendo um livro sobre isso. É isso que eu ia te perguntar, porque na última vez que a gente se encontrou, você comentou que foi para ver o outro lado, né? Como o 11 de setembro marcou as pessoas no mundo árabe, né? No outro mundo que a gente acha... sempre vê a perspectiva americana e pouca gente se dedicou a ver a outra perspectiva. Conta um pouco do livro que você está escrevendo. Isso começou quando eu decidi ouvir a minha gravação, né? E uma sensação de quantas pessoas foram atingidas por isso e quantas pessoas morreram disso por causa das consequências e da reação americana ao ataque de 11 de setembro. Então, eu estou focando em 3 países, que é o Iraque, o Afeganistão e o Paquistão, né? No caso do Afeganistão e o Paquistão, países muçulmanos. No caso do Iraque, um país árabe muçulmano. Convivi com 8 pessoas desse país. Falei com crianças que hoje são jovens, que foram treinados para ser meninos bomba e desistiram. Falei com pessoas que tiveram a vida completamente arrasada e viram mortos todo lado. Falei com um general, que é o equivalente à CIA paquistanesa, que comandou a operação, que tinha como missão, uma das missões era capturar o Osama Bin Laden. Falei com um jornalista que entrevistou o Osama Bin Laden, para quem o Osama Bin Laden disse que ia atacar 2 meses e meio antes do atentado. E mostra algumas coisas, ou seja, é um livro sobre pessoas, e através dessas pessoas eu vou mostrar as consequências que o 11 de setembro tem até hoje, né? E que a gente esquece que passou tanto tempo, né? São quase 20 anos, ano que vem são 20 anos. Só no Paquistão, 70 mil pessoas morreram. Só no Afeganistão, dizem que são 150 mil. E todos esses números são estimativas, né? No Iraque, 1 milhão de pessoas. É óbvio que isso não diminui as quase 3 mil pessoas que morreram no 11 de setembro. Mas você pensar em como essas consequências foram tão graves e que só desestabilizaram o mundo todo, e desestabilizam até hoje, né? A guerra do Afeganistão, quer dizer, até hoje não acabou, tem agora um acordo em Talibã e tal, mas são 20 anos de guerra, né? Algo que nunca ninguém imaginou que fosse acontecer. Então é um pouco por aí. E você trabalhou também na comunicação da ONU, e aí você teve a oportunidade de conviver com Sérgio Vieira de Mello, fez esse documentário maravilhoso. Conta um pouco essa vivência, essa experiência com esse personagem tão incrível, né, que a gente tem no Brasil, e como foi realmente essa ideia de fazer esse documentário e a repercussão dele até hoje, na realidade, né? Que é um documentário bastante comentado, falado. Conta um pouquinho pra gente sobre essa experiência. Eu conheci o Sérgio, assim, poucos meses antes dele ir para o Timor, quando ele nem sabia que ia para o Timor, no almoço que o embaixador da ONU do Brasil fez para brasileiros e jornalistas e brasileiros que trabalhavam na ONU. E aí, nesse dia, eu me apresentei ao Sérgio e disse, olha, eu gostaria de fazer uma entrevista com você. E ele tinha, em relação ao Brasil, um sentimento muito estranho, porque os brasileiros e o Brasil não sabiam do Sérgio Vieira de Mello. Ou seja, nunca tinha se interessado pelo Sérgio Vieira de Mello. E aí, naquele dia, ele disse, eu vou para a África, numa missão, quando eu voltar, faço a entrevista. Só que quando ele volta, ele já tinha sido nomeado para o cargo em Timor. Então, ele dá entrevista para 2 pessoas, para mim e para a BBC. Então, eu acabei, uma sorte, como eu já tinha combinado antes, de ter essa entrevista. E depois, outra pessoa, que por acaso veio a morrer tão tragicamente quanto ele, já no Haiti, um brasileiro também, me chama, precisava de alguém para ir para Timor rápido e que falasse português. E aí me chamou para uma entrevista, achando que eu ia dizer não, porque eu trabalhava na TV Globo. Na época eu era a chefe de redação da TV Globo em Nova York. E aí quando ele me disse, você quer ir para Timor daqui a 15 dias? Eu falei, claro que sim. Porque assim, ver um país nascer do zero é uma experiência que eu quero ter no meu currículo, na vida, né? E aí eu convivi com o Sérgio, mais ou menos durante 6 meses. O que mais me impressionava no Sérgio, né? Primeiro que era uma pessoa que conseguia conciliar vários interesses, ou seja, ele ouvia todo mundo, ele queria incluir todas as pessoas do país, ele não era uma pessoa que chegava de fora, eu vou mandar para saber assim como vocês querem, ou o que eu quero, né? Então, ele era uma pessoa de
que ele ouvia todo mundo. E isso ficou ainda mais forte quando eu fiz o filme, que eu fui a 8 países, inclusive Coreia do Norte. E como eu entrei na Coreia do Norte, demonstra a personalidade do Sérgio, que era o rei do Camboja, que estava na Coreia do Norte, num palácio que ele tinha na Coreia do Norte, que já é uma outra história que demoraria mais de meia hora para contar, queria falar sobre o Sérgio e me abriu a porta do país mais fechado do mundo, para você ver o impacto que o Sérgio deixou nas pessoas. E não é em relação ao Camboja, né? Foi uma das missões, quando ele ainda estava no Acnur, Comissariado dos Refugiados, em que ele falou com os líderes do Khmer Vermelho, algo que era impensável naquela época. Tem muita gente que diz, ele falava com assassinos e tal, mas ele via essa a maneira de incluir todos no processo. Uma das grandes críticas que se faz hoje ao processo no Afeganistão é que a ONU não incluiu o Talibã desde o início das negociações. O Sérgio tinha isso na cabeça, ele tinha que incluir todo mundo. Isso era algo notável. Ele era muito impaciente, mas que eu me identifico com isso, porque ele tinha tanta vontade de resolver as coisas, profundamente intelectual, era um homem que tinha estudado na Sorbonne, e ao mesmo tempo ele era que os americanos chamam de doer, né? Era uma pessoa que fazia as coisas acontecerem. Então ele tinha esses dois lados. E era uma pessoa que deixou, desde da viúva do motorista dele em Moçambique, da década de 70, ao rei do Camboja, quem conhecia ele mais recentemente, as pessoas tinham o mesmo tipo de emoção ao falar do Sérgio. Isso é muito raro. Obviamente, algumas pessoas criticam o trabalho dele e tal, mas fazer o que ele fez em Timor, tornar independente um país que tinha passado por massacres, tinha passado por uma dominação indonésia, que foi muito violenta, conseguir conversar, conciliar e ir para frente em ambiente de segurança, ou seja, não houve como no Iraque, obviamente são situações diferentes, mas não houve como no Iraque, ou em Kosovo, ou em Afeganistão, ataques, esse tipo de coisa não acontecia. É algo extraordinário. E eu acho que tem umas coisas no filme, uma das pessoas que conheceram ele fala que é a véspera, né? Ou seja, Timor ia virar independente, era aquele último dia dele. Ele passou a noite toda escrevendo cartas para cada pessoa que ele conheceu e para cada pessoa que, na opinião dele, tinha ajudado para que aquilo acontecesse. Isso é de uma emoção que é muito difícil você traduzir. Ainda que eu não tenha sido amiga dele, eu vivi essa experiência, né? E quando ele morreu, o fato dele não ser conhecido no Brasil, das pessoas falarem daquilo como se fosse assim, um telex que entra uma agência de notícia que diz morreu um brasileiro que trabalhou em 30 missões da ONU. Isso não traduz o que a ONU fazia, o que a ONU faz, e o que o Sérgio acreditava e fazia, principalmente no multilateralismo. E hoje, quando você olha os líderes que a gente tem aí, que acham que não tem que falar com ninguém, que acham que não tem que incluir ninguém, e a gente olha com o Sérgio Vieira de Mello, a gente vê a diferença que uma liderança pode fazer. É justamente essa que é um pouco meu questionamento. Você circulou, né, já viajou por muitos países no mundo, acabou decidindo se instalar agora um pouco mais definitivamente em Portugal, e tem esse momento que o mundo está vivendo de extrema polarização, de dificuldade, de retorno a momentos aí onde realmente a diplomacia tinha muitos problemas, e isso acaba tendo também. Como que você está enxergando a percepção do Brasil, em particular, aí, que é o nosso país e sempre nos interessa, neste momento tão crítico? Olha, eu já vivi vários momentos do Brasil desde que eu estou fora, que são 22 anos. Eu vivi um momento de euforia com o Lula, quando todos os líderes mundiais e todo mundo olhava para o Brasil como uma esperança incrível. E hoje, morando em Portugal, né, e falando eu tenho uma rede muito grande em todo mundo, as pessoas ficam completamente assustadas. Na realidade, elas estão perplexas. Elas, quando falam do Brasil, ou quando falam dos Estados Unidos aqui, os europeus, eles falam, como é que pode? Como é que pode isso ter acontecido? É uma perplexidade. Por mais que a gente tente explicar, foi um movimento, digamos assim, que era contra um partido, não era a favor de alguém, é muito difícil as pessoas entenderem o que está acontecendo no Brasil hoje. E é curioso, porque as pessoas de direita europeia também falam a mesma coisa, entendeu? Não é uma coisa da esquerda europeia. A direita europeia também se surpreende. É muito normal aqui encontrar empresários de direita que me dizem, como é que pode? Bolsonaro, como é que pode? Então, é curioso isso. Nesse momento, o Brasil, eu acho que tem uma imagem muito ruim aqui fora. E não só em relação a tudo, a Amazônia, ao combate ao Covid, à pandemia, a não preocupação com o meio ambiente, alterações climáticas, tanto em relação ao Brasil quanto em relação aos Estados Unidos. E aí entra nisso tudo o papel das redes sociais, né? Que aí é mais assustador ainda. Agora, uma curiosidade que acho que você tem que explicar. Você passou desse mundo, né, das guerras, né, de atentados, de situações desse tipo tão violentas,
para um mundo que hoje um dos principais eventos que você lida é com vinhos, né? Você mudou literalmente da água para o vinho. Explica para nós essa transição, o que aconteceu nesse caminho? Você passou por essa síndrome aí que dizem que os jornalistas que lidam com violência acabam tendo em algum momento da vida? O que aconteceu? Como foi essa transição? Tudo na minha carreira é engraçado, não é algo que é planejado, é algo que acontece. Na verdade, eu era diretora executiva do Público, e me pediram para fazer um projeto de internacionalização para o Brasil, porque a gente tinha muitos leitores do Brasil. E aí, eu pensei em 2 temas, a ciência e o vinho. Né? Vinho viagem, que a gente sabia que as pessoas entravam no site por causa de política internacional, ciência. Mas aí falamos assim, não, acho que vinho vai ser mais fácil. E criamos um primeiro projeto entre Público e Globo, né, que teve na cabeça disso tudo, que eu pensei e tal. E esse evento virou o maior evento de vinhos portugueses hoje no mundo. Né? Estamos na 7ª edição, aliás, convido a todos para participarem, que esse ano é digital. Quando também todo mundo achava que nada podia acontecer, a gente foi para a estrada. Fizemos uma plataforma em recorde em 2 meses e meio. Eu fiquei 40 dias na estrada, 8.000 quilômetros para entrevistar 62 produtores ao longo do caminho, todos esses vídeos e tudo isso está lá. Teve a parte chata que você teve que experimentar o vinho, é isso? Eu nem mostro quantos vinhos eu recebi, mas a parte chata é que fazia 44 graus. E o vinho torrava no carro, né? Mas eu acho que tem uma coisa em comum, que eu acho que tem em comum o fato de ser jornalista. Eu sou curiosa por histórias. É claro que a minha paixão é internacional, tá? A política internacional é minha paixão, e é por isso que eu estou escrevendo o livro. Ou seja, eu consigo fazer o vinho e não preciso abandonar a minha outra paixão. Mas eu entrar no mundo dessas pessoas é tão fascinante quanto entrar no mundo de alguém que foi tentar fazer um atentado suicida. Por mais diferentes que sejam, há uma coisa em comum aí. É contar uma história, contar bem uma história que tem emoção. Por mais diferentes que sejam as histórias. Por isso que eu acho que um jornalista sempre tem muito isso. Um jornalista especializado em ciência, um jornalista especializado em teatro. É claro que isso é fantástico, mas eu sempre gostei de ser uma generalista, entendeu? Porque eu gosto de entrar em histórias que podem ser milhares, histórias que surpreendem você. E você, no mundo do vinho, encontra histórias que surpreendem. Eu falei, como é que essa pessoa veio parar aqui? E aí você descobre outras facetas dessa pessoa que tem a ver com política internacional, que tem a ver com ter lutado muito, ou tem a ver com uma família aristocrática que sempre fez vinho. Mas, enfim, é um pouco isso. Eu acho que a curiosidade, o ser jornalista é isso. E, infelizmente, hoje, o que eu vejo nas redações, tanto de televisão quanto não é isso. São pessoas sentadas que acham que o mundo é o Google, e acham que o mundo está num toque, num chat. E o mundo não está aí. O mundo você tem que sair da redação. O mundo você tem que sair das lives. O mundo é mais do que isso. Seria melhor estar falando num bar tomando vinho. Claro. Sem sombra de dúvida. Ainda vamos fazer isso. E você que então percorreu Portugal, experimentou muitos vinhos, promove esse evento fantástico aqui no Brasil. O que o vinho português tem que os outros não têm? A diversidade. É um país que tem quase 400 caixas ou mais. Tem gente que diz 250, 400. Imagina uma garrafa que tenha 35 ou 50 ou 60 variedades de uva. Você, quando pensa num vinho, pensa, o Sauvignon Blanc, o Malbec, o Cabernet. Você não pensa numa garrafa que tem o tal do blend, né? O field blend. 60 uvas diferentes ali dentro. Isso é fascinante. Isso é muito fascinante. E outra coisa que Portugal tem que é fascinante. Como é que é um território tão pequeno? Tem vinhos tão diferentes num lugar tão pequeno. Você vai para a Bairrada, que é diferente do Dão, que é diferente do Douro. E o Douro é a região de vinhos mais linda do mundo. Eu já fui a Mosel e, assim, a segunda mais bonita. O Douro é uma coisa dramática, porque são socalcos, até aquilo tá desde a Idade Média, assim, você tem que tirar... É uma coisa da força da natureza que é muito impressionante. Sem dúvida nenhuma, tem também a nossa ligação, né, emotiva, emocional, aqui, histórica, colonial, com os portugueses também, que sempre tem um lado importante no dia a dia do vinho. Mas você sabe, Marcelo, desculpa interromper, que eu não tinha essa ligação. Apesar de ter um avô que foi português e que saiu daqui, nunca mais quis saber de Portugal e morreu cedo, eu não tinha essa ligação com Portugal por causa de Timor-Leste, por causa da experiência que eu passei, que o Sérgio Vieira de Mello estava, quando eu conheci portugueses. Aí Portugal começou a mudar para mim, que eu acho que na época, para os brasileiros, era um pouco que a gente tinha, Portugal é um país atrasado e tal. E é por isso que há 12 anos eu vivo aqui. Imagina, quando eu me mudei de Nova York para Lisboa, as pessoas disseram que eu estava louca.
né? Hoje o sonho de consumo é todo mundo vir para cá, mas na época não era. Então, assim, eu gosto de... E essa viagem que eu fiz agora me mostrou vários Portugais que eu também não conhecia. Agora eu vou te pedir, Simone, para você recomendar alguma leitura, algum livro, alguma leitura que você recomende para os nossos ouvintes. Olha, eu agora descobri o Manuel Vilas, que é um espanhol, escreveu um livro chamado Em Tudo Havia Beleza, que eu estou acabando de ler, e é maravilhoso, é uma volta ao passado, a partir da morte do pai, e no fundo é um retrato da Espanha, é um mergulho no que a gente às vezes tem que fazer para olhar para frente, é fascinante, é muito bem escrito, é magnificamente escrito. Então, Manuel Vilas, Em Tudo Havia Beleza. Se não chegou aí, vai chegar. E se já chegou, comprem. E você também mandou umas fotos para a gente do nosso quadro Arqueologia Acadêmica. Você recuperou ali umas fotos da época. Explica para nós essas fotos aí. Quando são? As fotos são quando eu me formei no mestrado de Master of Science da New School em International Affairs, em Relações Internacionais, né? A foto é de 2003. Eu acho que eu tenho uma foto com os meus pais e uma foto que eu estou só. Com aquela roupa, como é que a gente chama isso? Aquela roupa toda bonita. A beca e o chapeuzinho. E para mim aquilo é importante por quê? Porque eu sempre quis fazer política internacional, mas acabei indo para o jornalismo, porque eu sempre quis fazer jornalismo. E aquele momento era uma união das duas coisas que eu mais gostava. E por que também era importante para mim? Primeiro que meu pai ainda estava vivo, então meu pai está na foto, e porque eu começo a fazer relações internacionais e começo a estudar na New School uma semana antes do 11 de setembro. E aí simplesmente eu desapareci. Eu não ia às aulas. E eu fui até o diretor, sei lá, um mês depois e disse, olha, eu entendo, mas eu acho que não é possível eu continuar, porque eu nunca vou poder vir nas aulas durante esses meses. E aí ele disse, olha, a universidade tem que ser o lugar de descanso para você. Eu quero que você continue e que você termine esse mestrado e continue com a gente. E aí eu continuei e me formei em 2013. Então, alguém dizer para mim que a universidade era o espaço de repouso, de descanso, onde eu tinha que vir para, digamos, me curar desse mal todo do mundo, foi muito bom de ouvir e por isso que eu escolhi essa foto. Agora eu vou fazer o ping-pong e eu vou começar de uma maneira diferente. Eu queria, já que você é a nova especialista em vinhos, né, que você recomendasse um vinho brasileiro. Olha, não sei se é bem um vinho, é uma vinícola que eu conheci há uns... Não, eu não conhecia a vinícola, mas conhecia os vinhos deles. Eu acho que se pronuncia Gaspari. Fica em São Paulo. E eu acho bacana porque fica no interior de São Paulo, não fica lá no sul, porque a gente sempre pensa no sul quando pensa em vinho. Eles estão fazendo super direitinho e acho que vale a pena experimentar os vinhos deles. Se escreve G-U-A-S, Gaspari, P-A-R-I. Agora que a gente tem aqui sempre o nosso pano de fundo, essa questão da educação, da universidade, da formação, eu quero que você recave aí na sua memória alguma boa e alguma má lembrança da época de estudante. Eu tive um professor chamado Gilberto, que era meio doido, estudando jornalismo. E um dia, a gente tinha apresentado as nossas redações, né, trabalho, e ele subiu em cima da mesa, olhou para mim, olhou para a sala toda e disse, a Simone é uma mulher do mundo, ela é uma mulher universal, e ela vai rodar o mundo. Eu tinha ido só à Argentina, eu acho, ao Uruguai, entendeu? E aquele homem dizendo, por causa do meu texto, que era uma pessoa com visão internacional, eu ri, achei graça, ele desceu da mesa, mas depois, anos depois, eu de vez em quando penso nessa cena, quer dizer, ele viu em mim algo que nem eu talvez visse, e isso, você tem um professor que consiga ver isso, é muito bacana. A má experiência, eu gostei tanto do meu tempo de universidade, muito mais do meu tempo, que na época era científico, eu adorei estar na universidade. Então, eu não sei, uma má lembrança, não vou me lembrar. E você que já rodou o mundo aí, um campus dos sonhos, onde você gostaria eventualmente de voltar a estudar, fazer mais um curso, passar um sabático? Eu vou falar Unicamp e vão achar que eu estou puxando saco, não? Um pouquinho. Eu queria ir na Dinamarca, porque eu achei a biblioteca deles espetacular. Copenhague, então, pronto. Para não falar Unicamp. Copenhague e depois Unicamp, ou vice-versa. E um grande jornalista, uma referência para você? Peter Davis. Ele é um jornalista, um documentarista, que fez um documentário chamado Hearts and Minds, Corações e Mentes, sobre a Guerra do Vietnã. Foi o primeiro Oscar para documentário. Era um filme que eu, na Faculdade de Jornalismo, estudei, como um exemplo que meus professores davam
do que é ser jornalista, do que é fazer um filme jornalístico, né, um documentário. Anos se passaram, eu fiz o meu filme sobre Serra, ok? E de repente eu estava no festival no Rio de Janeiro e estava passando o filme dele e o meu no mesmo festival. E a Time Out de Londres fez um artigo que dizia como é bom estar com uma caipirinha na mão e assistir ao mesmo tempo o filme do Peter Davis e o filme da Simone Duarte. Anos se passaram, estava na New School, aí já não como aluna, mas dando aula. Era um curso sobre documentários e relações internacionais, e eu chamei o Peter Davis para falar na sala. Então, eu encontrei a pessoa, enfim, o jornalista e o documentarista que contei essa história para ele, e ele é uma pessoa fabulosa, fantástica, está vivo até hoje, enfim, já é um senhor, mas, então, ter encontrado o meu ídolo foi fantástico. Essas histórias são incríveis. Bom, você é a pessoa que eu conheço que mais tem histórias para contar, então, infelizmente aqui o tempo é limitado. Para finalizar, eu queria que você comentasse para a gente aí alguma habilidade tua que a gente não achou na internet, que não está no teu currículo. Outro dia estavam dizendo isso para mim. Eu acho que eu tenho a capacidade de reunir pessoas muito diferentes em torno de um objetivo comum. As pessoas não acham que eu sou humilde, tá? Porque eu sou muito assertiva, as pessoas em geral têm medo de mim. E lá vem a Simone, vai mandar e tal. Sou mandona, isso é verdade. Até meu pai dizia isso. Mas eu tenho uma capacidade de saber o que eu não sei e ter a humildade de procurar com quem sabe. Então, eu me cerco de pessoas, isso é algo que eu aprendi uma vez, que eu me cerco de pessoas que são melhores do que eu no que elas fazem. E mesmo que seja a mesma coisa que eu faço. Eu não sei se isso está no meu currículo. Agora, finalizar mesmo. Agora a gente ficou curioso aí com esse globo terrestre meio achatado que você tem aí no fundo. Pega ele lá para a gente dar uma olhada. Tem umas marquinhas aqui, ele até ele descolou aqui. Tem umas marquinhas aqui de onde eu já fui. Assim, falta muita coisa na África, mas tem muita coisa aqui. Ásia e tal, Europa, mais meio Oriente Médio. Agora, eu tenho uma foto fantástica, mas não está aqui. Na época da Globo em Nova York, que era eu com o Globo. Aquelas fotos tipo Charlie Chaplin, mais uma versão nova-iorquina. Mas ainda tem muito lugar para visitar, hein, para ir. Você vê que, por mais que a gente viaje, o mundo é muito grande. Ainda bem, né? Ainda tem uma esperança. Muito bom, Simone. Foi uma satisfação, uma alegria falar com você. Obrigado, viu? Olha, obrigada por ter me convidado. Foi ótimo. Eu vou estudar na Unicamp, hein? Espera.